Oiê, eu queria falar com vocês um pouquinho da minha história e um pouco sobre como eu comecei. Eu recebo essa pergunta constantemente, inclusive de algumas clientes, e eu acho muito legal trazer para vocês um pouquinho da minha trajetória. A primeira coisa é, quando eu comecei, eu tinha 16 para 17 anos, estava finalizando o vestibular, começando aquele ciclo da faculdade, e eu queria muito ter uma outra fonte de renda. Para quem não sabe, acredito que muitas pessoas não saibam, eu vendia pulseira no vestibular. E com essa venda de pulseira eu ganhava um dinheiro que, para quem estava num pré-vestibular, era um dinheiro muito bom. Eu ganhava mais ou menos uns 4 a 5 mil reais. E quando eu fui para a faculdade, eu fiquei com muito medo. Eu falei, nossa, imagina se eu tiver que voltar a pedir dinheiro para minha mãe, eu preciso de achar alguma outra coisa para eu fazer. E eu tinha ido para os Estados Unidos com 15 anos, eu conheci a Victoria's Secret e desde então eu fiquei enlouquecida, fascinada por lingerie. Eu achei a coisa mais linda do mundo e eu voltei decidida que seria a área que eu gostaria de trabalhar. Mas assim, que eu gostaria de trabalhar para fazer renda naquele momento. Eu não pensava que eu fosse fazer isso igual eu faço hoje. Tenho 29 anos. Hoje eu também não sei se é o que eu vou fazer o resto da minha vida, mas hoje eu tenho muito mais certeza do que eu tinha naquela época, sem sombra de dúvidas. Quando eu comecei a comprar essas coisas, eu comprava no interior do Rio de Janeiro. Eu comecei com um investimento inicial de R$ 1.216 ou 1.261. Eu sempre toco esses dois números no final. Mas eu dividi em 4 parcelas e eu também comprei as minhas passagens. Eu fui de ônibus e desde então eu comecei a minha vida de sacoleira e foi muito incrível, assim, porque nesse momento da revenda, né, eu conheci várias marcas muito incríveis, vários acabamentos que eu considero hoje nos meus momentos de desenvolvimento de produto. E, claro, vários modelos e formatos, enfim. Eu falo que a revenda, ela foi realmente uma escola para mim, sabe? E eu comecei revendendo 2 marcas, depois eu ampliei o meu mix para 4, no contexto de revenda ideal, que foi quando eu cheguei ali mais ou menos em 2016, que foi bem a transição da marca. Eu já estava trabalhando com 7 marcas de lingerie. Claro que sempre optando por qualidade, desenvolvimento de produto, acabamento, insumo, né? Qualificados. Então, eu me posicionei com uma lingerie que era uma lingerie de qualidade, uma lingerie que durava muito, uma lingerie com modelagem impecável, uma lingerie com um toque de moda, porque antes a lingerie era vista como ou um item básico para o dia a dia ou um item sexual. A gente não tinha um meio termo, né? Que nós mulheres gostamos para usar para nós mesmas, para nos sentirmos bem. Então era assim, ou a lingerie era funcional ou ela era sexual. Então, quando eu cheguei e eu buscava essas peças, eu falava, não, a gente precisa trazer isso para o dia a dia. Não é para uma ocasião específica que você vai usar, não é para um cenário ideal, não é para alguém, né? É para você. Então, quando eu busquei essas lingeries um pouco mais diferente, eu senti que as minhas clientes queriam isso, sabe? Eu senti que elas precisavam disso. E eu lembro que dentro do meu ciclo de convívio, eu criei essa demanda, eu criei essa necessidade das meninas olharem e pensarem: nossa, é mesmo, né? Eu posso ter um conjunto de lingerie. Nossa, né? Eu posso usar. E até elas ficarem viciadas. Eu lembro que as minhas amigas elas ficavam assim: nossa, agora eu não consigo sair mais se não for com um conjunto. Eu preciso sair com um conjunto da UI, eu preciso comprar um conjunto com a UI. E aí elas me ligavam e falavam, vamos encontrar hoje para todas comprarem. E era incrível, assim, eu amava. Era um momento muito especial, assim, que eu vivia nas minhas vendas, sabe? Em casa. Eu atendia todos os meus clientes em casa com horário marcado. E a minha escolha da lingerie foi basicamente pelo fato de ser um nicho inexplorado dentro do meu ciclo. Todo mundo pergunta assim, ah, mas você amava muito? E eu falo que foi um tabu muito grande, porque eu sou cristã e eu liderava um grupo de jovens na igreja, e isso foi extremamente desafiador, porque assim, eu no início não tinha a menor condição de pagar alguém para fazer esse trabalho de divulgação da marca, né? Eu não tinha a menor condição de contratar uma modelo, de contratar um fotógrafo profissional. Então, quando eu entendi que eu precisava mostrar os produtos, que eram eles que convertiam a venda, porque quando a minha cliente pedia para ver o produto, ela falava, ah, mas eu quero ver como é que fica esse sutiã. E aí eu colocava e mandava foto. E eu comecei a perceber que isso era quase que uma venda garantida, sabe? E eu falei, eu preciso colocar isso nas redes sociais.
E eu fiquei com muito medo no início, eu lembro, tive uma conversa com meu pai e com a minha mãe, e eu decidi que eu poderia seguir com tranquilidade nesse caminho, porque naquele momento ali eles eram a única opinião que importava pra mim, sabe? Era a única pessoa, as únicas que eu consideraria algo a dizer. Então, foi muito bom pra mim. Cada ano que eu seguia na revenda com mais coragem, com mais autenticidade, com mais determinação, assim, eu entendia que eu estava fazendo a coisa certa, sabe? E no meio disso tudo, eu falo que eu tenho uma força, assim, que vem do meu útero pra nutrir outras mulheres. Eu acho isso muito especial. Então, quando eu me encontrei com a lingerie, eu entendi que eu estava conseguindo exercer esse propósito com muita clareza e muita consciência. Eu me conectava com isso a cada atendimento que eu fazia. Então, trabalhar, eu acredito que em qualquer contexto da vida vai ser algo que demanda energia, entrega e esforço para nós atingirmos o resultado. Mas quando a gente faz algo que nos conecta com a nossa força interna, que é aquilo que mantém a nossa chama acesa, isso é como se fosse combustíveis diários em meio ao cenário desafiador. Porque nunca foi simples assim. Eu tava até fazendo um teste agora e eu falei assim: eu sempre fui considerada uma pessoa que trabalhava além da média. Muito mais que as outras, sabe? E eu vejo isso como algo, às vezes eu fico meio assim, nossa, será que eu deveria ter feito isso tudo? E hoje eu olho e falo, nossa, como que eu tive essa energia toda? Mas realmente é isso. Essa entrega, esse comprometimento e essa força que vinha através do meu trabalho. O trabalho não era um lugar que só esgotava a minha energia. O trabalho era um lugar que esgotava a minha energia e que me reabastecia. E às vezes eu tinha reserva de energia de sobra quando eu encontrava meus clientes. Então isso é muito louco, assim. Então, foi uma junção de fatores, mas a principal causa para ter escolhido lingerie, assim, o principal motivo foi que era um nicho inexplorado dentro do meu ciclo de convívio. E isso foi o fator determinante para eu escolher essa área. E aí, vocês gostaram? Me conta um pouquinho nos comentários. E eu espero que vocês tenham se inspirado de alguma forma para fazer aquilo que vocês acreditam que deve ser feito, aquilo que vocês sentem que as pessoas precisam e não necessariamente o que todo mundo está fazendo.